Pessoal, Kardec ele vai nos trazer algumas orientações referentes ao homem de bem que, consoante no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns recortes que acontecem, ele vai trazer que para o homem de bem existe uma preocupação se eu violei alguma lei que está impingida, esculpida na minha consciência, se pratiquei o mal, se eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance, ou se houve algum voluntário desprezo de uma ocasião de ser útil. Se alguém teria algo que se queixar de mim, e ele vai ter uma visão de futuro diferente, porque vai ter essa fé. Porque a fé é que me dá a esperança. Porque quando eu tenho fé, eu tenho a esperança de coisas melhores, e mesmo numa tempestade, eu consigo desenvolver resiliência emocional. Onde eu me desidentifico com a emoção baixa, impulsiva, instintiva, reativa, e consigo elevar a minha objetivo, e com isso é possível mirar em algo nobre, que vai também quebrando urdições, ações que desencadeiam um gatilho de consequência imprevisível e vai erradicando miasma pestilencial. Em sendo assim, o homem de bem, ele tem essa percepção de que decepção, expiação, as vicissitudes da nossa vida enquanto aqui são expiações ou provas, e aceita sem murmurar, suporta sem queixa. E como o sentimento de caridade possui esse homem, ele faz o bem pelo bem. Não há desejo de um retorno ou de alguma paga, do tipo que for. É uma gratuidade. Se ele recebe o mal, ele retribui com o bem, vai procurar sacrificar seu interesse pela justiça, que é renunciar a si mesmo, em prol do bem coletivo, e ele vai tomar a defesa daquele que está sendo injustiçado, do fraco, contra o forte, aquele que injustiça o outro. E aqui entra uma questão que é a satisfação que o indivíduo que adentra esse areal acaba experimentando em poder levar prodigalização de consolo. E quando a gente considera, por exemplo, egoísta, inclusive considerando que egoísmo e orgulho são as nossas chagas, e
que a união dos dois vira o interesse, o egoísta, ao fazer alguma coisa, ele calcula perda e provento de uma ação generosa que ele possa ter. Então, ele põe aquilo numa régua, 2 mais 2, 5 mais 5, 8 mais 8, para saber exatamente o ganho que ele vai ter com o que ele venha fazer. Ter algo calculado, porque o pensar em si vem em primeiro lugar para ele. E aí essa questão do interesse. Mas o generoso, aquele que é bondoso, ele cuida do interesse alheio antes de pensar no seu próprio interesse. Então é uma atitude oposta. Ele tem essa benevolência para com todos, não faz distinção de quem quer que seja. Então, o sentimento de intolerância, de preconceito, de faccionismo, não tem espaço no cosmo desse indivíduo. Se ele percebe aquele que pensa diferente dele, ele respeita, sem lançar aí uma anátema, porque se nós olharmos a questão das bandeiras religiosas, perceberemos que muitas vão dizer que aqueles que não são profitentes da sua doutrina estão vaticinados para a sombra. E nesse sentido o Espiritismo ele faz um caminho inverso, porque o Espiritismo ele não diz que quem não é espírita não será salvo. Ele diz: quem pratica a caridade será salvo. Porque a caridade per si é essa vibração que vai nos ajudando a vencer nós mesmos. E aqui nós estamos falando da salvação enquanto uma vitória sobre mim mesmo. Então, para o Espiritismo, aquele que vive o bem, que pode estar em qualquer religião, em qualquer parte do globo, em qualquer local, se ele vive o bem, ele vai sair vitorioso daqui. Se ele pratica essas máximas. Mas existem muitos pipoques de ideias que dizem que aquele que não pensa daquela forma, que não participa de um templo tal, que não lê um livro tal, este está excluído da bênção. E são sempre teorias perigosas, mentirosas, porque a caridade ela não escolhe endereço. Aquele que se esforça suficientemente para vencer a si mesmo, vencer o seu egoísmo, vencer o seu orgulho, vencer o seu interesse para beneficiar outrem, ele, na religião que tiver e onde estiver, vai sair vitorioso. Ao ter essa vontade suficientemente forte de vencer sua má inclinação e conseguir ser útil para a coletividade, levar consolo. E aqui existe um recorte que diz que cada qual ele vai viver a sua experiência. Então você tem uma locação de justiça que é ensinar exemplificando, mas cada qual vai fazer até onde a sua força o permita ir e o melhor se alcance. Então, se eu proponho a alguém seguir a subida até um Alpe, mas ele não tem força para fazer isso, eu posso estar vaticinando e arrolando o outro a uma queda. Porque às vezes a pessoa até gostaria de fazer, mas ela pode não ter força suficiente. Por isso que quando nós saímos dessa situação de separativismo e de eleger escolhidos
devido à crença, à raça, à cultura, ao nome, ao prestígio, a gente acaba que faz uma inversão de percepção, visto que as vitórias verdadeiras, elas são portadas dentro da alma. E em sendo assim, esse que tem a caridade como guia, não vai prejudicar outrem com uma palavra, não vai tensionar, ferir o orgulho de alguém. Na verdade, considerando que ele já está sob o auspício desse orgulho, e ele não vai desejar, com esse seu desprezo e esse seu orgulho, ferir a suscetibilidade de alguém. Em sendo assim, ele recua a ideia de causar algum transtorno para alguém, uma contrariedade, ainda que ligeira, fugidia. Evita circunstâncias em que alguém possa ser lesado. Procura ver as qualidades das pessoas. E com isso, acaba que nós poderemos até fazer alguma coisa indevida que leve uma indisposição a alguém, mas não foi intencional. E uma coisa é eu planejar a queda de alguém. É eu bolar uma forma de ferir o outro. Isso demonstra um espírito escravo das suas paixões inferiores, que ainda se demora num egoísmo e num orgulho de difícil abordagem, o qual ele é a primeira vítima, até pelas companhias que atrai para si e as consequências disso. E, em sendo assim, a partir do dano que ele causa a si mesmo, ele vai levar dano ao outro. Outra coisa é aquele que se esforça para vencer o seu orgulho, o seu próprio egoísmo, o seu próprio interesse, que quer fazer o bem para o outro e que não deixa entrar dentro de si sentimentos de rancor, de vingança, que não abre espaço para isso. E esse homem de bem, ele vinha a prejudicar alguém, mas sem querer. Até porque nós estamos considerando a nossa condição de falíveis, num orbe ainda de prova e de expiação, em que nós estamos numa condição de espíritos inferiores que vamos cair, e a questão é o que nós fazemos com isso. Mas eu preciso lutar contra as minhas imperfeições para que eu vá caindo menos e acertando mais. Senão seria irresponsabilidade moral. Daí alguém que tem uma boa intenção, que quer levar uma palavra de esperança para outro, que teve alguém aí na sua casa, um filho que veio a desencarnar e quer levar um consolo, ele pode até, na tentativa de consolar, desconsolar, mas pelo menos ele tinha a intenção do bem. Isso é outra coisa, porque quando existe a intenção de levar o benefício, significa que eu estou elevando. E em sendo assim, se eu estou atenta para aproveitar as oportunidades de ser útil, significa que eu vou, até pelo desejo de ser útil para o local onde eu
estou, aproveitando muito melhor as oportunidades que tenho para fazer isso. Porque aonde nós olharmos tem alguém precisando de ajuda. Eu não vou poder alegar que não vi o sofrimento do meu lado e por isso não ajudei. Eu não poderei alegar que não sabia do sofrimento do meu lado, por isso não ajudei. Porque em torno de nós pipoca situações inúmeras de dor, de sofrimento, de desesperação, aguardando o nosso auxílio, o nosso bom concurso. Com aquilo que alcançamos, com aquilo que temos, que é emprestado a título precário, esperando o nosso bom uso disso e a multiplicação dessas possibilidades. E essa indulgência para com a fraqueza que eu vejo do meu lado é, inclusive, devido ao fato de, como espírito inferior, saber que eu preciso dessa indulgência também. E Jesus mesmo, ele já houvera nos talhado para tirar a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado. Inclusive, quando Jesus falou essa frase fatídica, os mais velhos foram saindo daquele local porque eles tinham vivido mais e sabiam que, se fossem olhar para a própria consciência, iriam encontrar situações irregulares. Por isso que, inclusive, quando você estiver numa situação que você está na dúvida daquilo que você precisa, deveria fazer, procure se aconselhar com alguém mais velho que tenha vivido algo parecido com o que você viveu e tenha saído bem-sucedido. Aqui nós estamos falando moralmente, porque o mundo vai dizer que ser bem-sucedido é ter o melhor carro, é ter o melhor emprego, é ter a melhor aparência. Mas isso, na verdade, são derrocadas. Porque, segundo a espiritualidade, o bem-sucedimento é a vitória sobre mim mesmo. É essa caridade estuante que faço acontecer. Daí, às vezes o indivíduo está na dúvida sobre permanecer no emprego onde ele possa estar ali numa área que às vezes ele não tenha se preparado para ela e surgiu outra oportunidade que vai estar mais dentro da área que ele preparou e que ele gosta. E naturalmente que vamos colocar em oração, na nossa reflexão diária, para que Jesus nos oriente. Mas em determinadas situações, talvez eu procurar alguém mais velho, que tenha vivido uma situação parecida e que tenha sido bem-sucedido moralmente daquilo, ele vai poder me orientar. Porque, consoante essa passagem aqui, os mais velhos foram saindo, deixando aquela pedra ali, que estavam prontos para julgar na mulher adúltera, porque viram que eles também estavam corrompidos. Porque Jesus, ele vai usar, às vezes, de situações do meu lado, de pessoas, da experiência do outro, para me alertar, para me falar algo. E um aspecto do homem de bem é que ele não se compraz em ficar revirando, rebuscando o defeito de alguém. E nem procura evidenciar a falha de outro. Se ele, pela necessidade que ele tivesse, se vê obrigado a evidenciar algum erro de alguém, porque muitos estão sendo prejudicados com aquilo, e aí a gente tem que ver a questão de quantidade, porque se por muitos estão sendo prejudicados, nós precisamos, às vezes, trazer a abordagem daquilo para que os muitos prejudicados
possam ser poupados. Mas se o indivíduo ele está no meio dessa encruzilhada, ele procura sempre o bem, o nobre em meio a isso, que possa atenuar, enfraquecer o mal. Então, são posturas opostas à calúnia, à maledicência, à fofoca, que são sempre degeneradoras e corruptoras. Porque às vezes nós estamos numa conversa com algumas pessoas, inicia a fala sobre um terceiro que não está ali, e quando nós vemos, já virou uma fofoca, uma agressão verbal, uma exposição da imagem do outro, que nos corrompe, nos degenera a nossa energia. E essa questão da conduta nefanda, ela acaba levando a uma impactação no órgão correspondente daquela ação. Então, o problema na audição, seja uma perfuração timpânica, uma dificuldade maior de ouvir por alguma inflamação que ocorreu no ouvido médio interno, alguma situação no ouvido externo mesmo, está ligado à calúnia em existências pregressas. Não que o indivíduo ter alguma questão nesse aspecto, é isso 100%. Pode ter outras razões envolvidas, mas uma das questões ligadas a problemas de audição é a problemática da calúnia. Eu, quando era bebê, tive uma alteração no ouvido, inclusive eu tenho no ouvido direito uma perfuração de 70%, que fez uma impactação na audição. E quando eu nasci, foi colocado leite de vaca. Para nós lá em casa, isso já foi usado desde... Não teve o leite materno. O leite de vaca foi o primeiro leite que nós tomamos. E com isso deu reações, porque inclusive naquela época era comum dar leite de vaca para recém-nascido, que é alergênico e leva a disrupturas diversas, que aí vai depender do órgão de choque daquele bebê. No meu caso foi o ouvido, porque eu já comecei a ter inflamação de ouvido, e depois isso virou essa perfuração no ouvido direito e várias inflamações recorrentes, que inclusive me levaram a ter que evitar piscina, assim, mas de forma sistemática mesmo, sem ter uma aproximação de qualquer risco de entrar água no ouvido. E inclusive algo que ajudou é o óleo de coco. Você põe um pouco ali no ouvido antes de lavar a cabeça, porque isso faz uma proteção para que a água não entre e não infeccione. Naturalmente depois põe um algodão e uma touquinha de ouvido. Inclusive eu procuro colocar nos dois ouvidos, porque já tem essa predisposição ao problema no ouvido. Ou seja, esse problema no ouvido para mim tem a ver com o meu órgão de choque, porque desde bebê isso manifestou. E está ligado a algo do meu pregresso que pode estar relacionado a questões de calúnia. Por isso que, quando a gente fala do aspecto do órgão de choque, isso vai variar, porque para uma outra bebê, talvez aquele leite de vaca como primeiro alimento inicial poderia ter impactado a sua visão, ou poderia ter impactado o seu revestimento estomacal, ou poderia ter impactado a sua microbiota intestinal, enquanto o funcionamento normal do intestino, que aí vai variar de acordo com aquilo que o indivíduo ele traga como o órgão de choque. Por isso que essa questão de
estudarmos as nossas imperfeições próprias e incessantemente trabalharmos em combatê-las, vai dizer de modificações e epigenéticas que eu vou fazendo comigo. Porque, da mesma forma que sempre pode piorar se eu deixar por conta de mim mesma, porque a sombra é que vai falar, sempre posso melhorar pela minha atitude nobre, o bem que eu faço. Porque amar é, acima de tudo, serviço ao outro. Em sendo assim, o homem de bem, ele vai empregar todos os seus esforços para que possa, no dia seguinte, dizer que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera, no dia anterior. E quando a gente considera essa questão desses sentimentos, que é oposto ao egoísmo e ao orgulho, que é a humildade, que é a renúncia, a despretensão, isso inclusive faz esse homem de bem não dar valor aos seus próprios talentos e a si mesmo, à custa de alguém. Mas ele aproveita todas as ocasiões para elevar e ressaltar o que seja proveitoso no outro. Nessa mesma linha, ele não vai se envaidecer, seja de uma vantagem que ele percebe em si, de uma riqueza, porque ele sabe que tudo é empréstimo, a título precário. E da mesma forma que lhe foi emprestado, pode ser tirado. Na hora que ele menos esperar. Por outro lado, ele também não vai abusar daquilo que ele movimenta, porque sabe que é um depósito, conforme comentaram, a título precário, do qual ele vai ter que prestar conta. E se ele aplica isso para satisfazer as suas próprias paixões baixas, é o emprego mais prejudicial que ele poderia fazer disso. Porque no caminho com Jesus, nós já estamos tendo que prestar conta. Aquele que está num trabalho em que ele, na base da gratuidade, oferece o seu melhor naquele esforço, ele não faz isso sem prestar conta. Porque, na verdade, são os benfeitores que conduzem aquela obra. Nós somos meros instrumentos. Falando da minha situação, imperfeito, insuficiente e precário. Inapto. E é Jesus que vai nos aptando. E aí, aqui vai falar um recorte, a questão de alguém que é dependente de outro, que está numa hierarquia superior no emprego, por exemplo. Aquele que procura fazer o bem, ele usa da autoridade que ele tem ali para levantar o moral do outro. E não para, com o seu orgulho, esmagar aquele que lhe é subordinado. Inclusive, ele vai evitar tudo que possa tornar mais difícil, mais penoso, a posição subalterna daquele que está sob sua coordenação. Já o subordinado, ele procura se imbuir dos deveres do local ali que ele está e conscienciosamente cumprir. E, inclusive, ele vai procurar respeitar toda a natureza, a criação. Então, esse homem consciente, que fez essa expansão de consciência, ele cuida desde uma bactéria até um macaco, de um cachorro até um grilo, de uma batateira até um ovo. Ele está com essa mesma postura de cuidado, de zelo. Porque isso encontra unicidade. Por isso que
vai acontecer de ser para nós esse fanal. Porque chegado nesse ponto, a gente vai aperfeiçoando o governo da nossa atitude mental, conseguindo elevar nosso padrão vibratório, expandir a nossa consciência e ter objetivos mais nobres para a nossa vilegiatura. Então a gente acaba que liberta da paixão envelhecedora e substitui por uma paixão bonosa, que rola uma motivação, alavanca uma vontade de ser melhor para alcançar esse fanal. Isso vai também sanando lesões que nós trazemos a nível consciencial, regenerando o perispírito, e que vai também nos ajudando a desenraizar ideações suicidas, curar automutilações, que inclusive é uma situação que aumentou em torno de 300% nos últimos anos. As autolesões. E aqui nós estamos falando nas pipocas de idades. Por outro lado, também vai fortalecendo nossa individualidade, nosso autocomando. E isso é fazer o fórum íntimo valer naquela direção em que eu vou lograr ascendência sobre a matéria ao fortalecer o espírito. E então nós podemos desenvolver disciplina, controlar nossa própria concentração, direcionar a ideia. Ao invés de eu me identificar com emoção baixa e ser levada pelo impulso, pelo instinto, pela reação, eu tomo a rédea de mim mesma e consigo, de forma livre, fazer a escolha e o direcionamento da melhor ideia, da melhor palavra, da melhor ação. Isso vai fermentando o discernimento dos espíritos, sabedoria, porque eu vou sendo menos mistificada, menos enganada, menos fascinada, enquanto a baixa fascinação. Uso um símbolo mais puro, vou reflexionar no profundo silêncio, e essa caridade que ampara e redime, começa isso comigo mesmo. É uma auto-amparo, é uma auto-redenção, que então explode esse vitral mosaico de luz sobre o vulcão passional e que me permite, então, direcionar isso para o entorno. E aí, então, vai se consolidando em nós esses metais da renúncia e da abnegação, que é um apanágio alcançado. Porque quando eu consigo vencer a minha própria humanidade, é que eu vou tendo condição de lograr a renúncia verdadeira. Por isso que o materialismo vai na contramão. Nós precisamos fazer cair as doutrinas materialistas e tudo que isso traz e envolve, porque no materialismo a gente vai no oposto da renúncia. Ao passo que o espiritualismo vai nos ajudando a desenvolver esses metais, em que nessa ascendência do espírito sobre a matéria a gente vai conseguindo, assim, fazer tomar a rédea de nós próprios. Porque em vez de a gente reagir ao que acontece, a gente tem uma ação própria, baseada nos nossos interesses, enquanto aqui uma dignidade, uma pureza, e ao mesmo tempo com o objetivo definido no foco de sermos melhores e tornarmos o nosso entorno melhor. Por isso que é realmente uma maturidade do senso moral que vai sendo fermentado. Visto que
esse vai sendo um areal em que é possível, então, a gente, nessa liberdade para uma ação que seja aproveitável, a gente ir fortalecendo nossa resiliência emocional, porque nós precisamos ter resiliência para fazer esse aproveitamento hábil. É a resiliência emocional que nos permite, em meio ao que for, mantermos a nossa lucidez para escolhermos o melhor caminho a seguir. Mesmo que percebamos que alguém esteja sepultado no crime lodoso, saibamos que um dia ele vai divisar uma alvorada redentora. Precisamos prosseguir sem desanimar, mesmo vendo o pior de cada qual. Para onde nós olhamos, começando da nossa própria situação e sabendo que isso está sem máscara, rasgado para todos perceberem aquilo que cada qual realmente traz, em meio a isso, não me perder. Mas continuar tentando semear alegria e paz, não desistir de mim, não desistir do outro, enquanto a ensementação de coisas boas que eu continuo fazendo. Mesmo que eu não consiga modificar ninguém, mesmo que eu perceba que o mundo está piorando, mesmo que de volta vem ingratidão, mas eu continuo inabalável o meu esforço de insementar o bem pela minha palavra, pela minha ação, pelo meu pensamento. Por isso que coragem, alegria e esperança são traços constantes do verdadeiro discípulo de Jesus. E assim, eu, em vez de me firmar no pesadelo de uma hora, eu miro na gloriosa realidade da eternidade, que a todos nos aguarda e que me faz querer aproveitar esse momento para ser digna de divisar isso. Em sendo assim, a gente vai conseguindo perceber que o melhor negócio não é uma aventura efetuada a pés de um ouro, muitas vezes fazendo amordaçamento de consciência e coração, e inclusive leva a um aumento da preocupação da vida terráquea, material, mas a definitiva iluminação da alma para Deus, que vai se realizar tão só pelo querer, a boa vontade, daquele que deseja marchar para o amor do Onipotente, por entre as luzes da travessia. Em sendo assim, quando a gente considera as adversidades nos negócios do terráqueo, quando a gente tem esse olhar para o materialismo, a gente percebe o tanto que isso é vazio, inconstante. E isso é um convite per si para que semeemos com mais amor ainda, porque estamos recebendo uma indireta apelação para nos arrancarmos das ilusões terráqueas e ascendermos para as verdades do reino da luz.
E isso é essa proposta bendita que vai realmente nos ajudando a tirarmos ainda mais de nós e desafiarmos os nossos próprios limites. Em tal ponto que eu achei que não podia ir mais, da próxima vez eu já consigo fazer mais. Depois do momento que eu achei que já não conseguia, eu percebo que dá para ir mais, depois mais ainda. E isso é esse fortalecimento da resiliência e da caridade. Porque isso vai descerrando possibilidades em nós. Isso vai nos levando a epigeneticar estados que estavam inacessíveis para nós, de melhoria nossa. E as interligações que isso faz e as conexões que isso leva, vai nos permitindo uma ascendência contínua, mesmo que passo a passo, mas sem parar, rumo à bênção. Porque quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então, para além de um saber humano, de um conhecimento, de uma inteligência, o que realmente vai importar é a minha capacidade de amar. E essa capacidade de amar a mim, ao outro, as criaturas como um todo, a natureza, esse amor que não se deixa vencer, mas que só expande cada vez mais, é que vai me dar a condição de realmente desenvolver esse poder, essa capacidade, essa força de avançar nesse caminho. Então a gente quebra aquele estado de coisa de servir a Deus e a Mamon, de ficar no meio termo, no meio do caminho, e vamos assumir essa postura definitiva pelo bem. E aqui, gente, tem um adendo da questão de ir a um médico para tratar uma determinada alteração que eu esteja sentindo, e nós precisamos ter cautela com o conselho que possa vir, porque da mesma forma que seja um psicólogo, seja um professor, seja um bancário, aonde formos, existem aqueles que podem nos dar conselhos bons, e existem aqueles dos quais sejam dados a nós conselhos ruins. Então, nós precisamos fazer essa filtração para ficar com o que convém, porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, nem tudo devemos. Existe um relato na coleção A Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz traz o caso de um rapaz que ele já tinha vindo do astral com uma programação importante na área da militamento mediúnico, na doutrina bendita do Espiritismo. E quando ele chegou ali no momento que o Espírito mostra que veio, ele trazia algumas inquietações na área da sexualidade, na sua área emotiva, afetiva. E ele houvera ido num médico, e esse médico tinha dado conselho para ele de ir no meretrício. E ele, ao ouvir aquilo e fazer o conselho que o médico tinha dado para ele, terminou de hecatombar e de desmoronar as possibilidades que ele tinha no trabalho do bem naquela reencarnação dele. Então, às vezes, igual nesse caso desse rapaz, que tinha possibilidades brilhantes, no brilhantismo do acordamento que foi feito para a reencarnação dele, onde ele teve diversos suportes, e
orientações para o bem-sucedimento da sua marcha aqui, ele acaba dando vazão a uma pulsação energética que cria réptil, polui aquilo, ao invés de ser canalizado para algo nobre, que pode fazer esse fortalecimento da nossa moral, com as consequências que faláramos, ele permitiu que isso escoasse no erotismo. E aí veio as corrupções subsequentes e acabou por quedar, desmoronar a sua vilegiatura. Ele sai derrotado moralmente daqui. Por isso que, naquilo que nós escolhemos e selecionamos, a gente precisa ter muito cuidado, porque vai chegar para nós orientações e conselhos de todo tipo. Inclusive, quando a gente fala do bom senso, porque chegam muitas situações para nós que a gente percebe um mau senso, um desequilíbrio. E, inclusive, quando a gente considera que nós estamos em regime de interinfluenciação. E daí, as situações que nós confrontamos, que pede de nós escolhas melhores, é para que nós tenhamos mesmo o mérito e o esforço de saber escolher o que nos convém. Porque se só viesse bons conselhos, situações enobrecedoras, bons exemplos, nós não teríamos o mérito e o esforço de saber escolher a agulha no palheiro, a luz no mar de sombra. E num momento de transição planetária igual nós vivemos, isso implode. E aí, o fato de nós estarmos em transição planetária, aliado ao materialismo vigente que acontece nesse orbe afora, isso acaba que, se eu não estou atento e vigilante para saber escolher melhor aquilo que me convém, vir um bom senso, vai acontecer que eu vou ser arrastada por essas vibrações malsãs, e o resultado disso está diante de nós, os aumentos de suicídio em idades cada vez menores, as taxas de ansiedades mórbidas que só aumentam. Inclusive o Brasil está como num dos topos dessas situações, mas isso é uma situação que pipoca pelo mundo todo. O pânico, as violências que pioram, os bolsões de guerra. Então, vai ser pedido de nós saber escolher o bem no meio do mal. Porque se só tivesse o bem em torno de mim, não precisaria de eu saber escolher o bem. É só isso que teria em torno de mim. Para que eu seja ferida sabendo escolher o bem, eu sou colocada num ambiente malévolo. Porque aí, se eu sei escolher o bem em meio a esse ambiente inóspito, então sim, é porque eu desenvolvi essa capacidade. Por isso que, nesse momento grave que nós vivemos, pela oração, a vigilância, o cultivo dos valores nobres, qual perdão, caridade, resiliência, renúncia, tolerância, nós vamos conseguindo, então, esse fanal, que vai nos permitir fazer esse pulo para o alto, em que a gente vai conseguindo fazer essa antecipação. E por isso que
na questão das situações que acontecem em torno de nós, seja falso profeta, eutanásia, aborto, que são questões aí que pede de nós, em meio às diversas ideologias, escolher pelo melhor, qual o acolhimento da vida, na circunstância que for, é também uma diretiva de irmos usando o Espiritismo para nos transformarmos em alguém mais humilde, mais indulgente, mais benigno, mais paciente. Visto que quando nós abraçamos o cristianismo, e aqui nas manifestações que foi, mesmo fora do cristianismo, porque Jesus não se deixa vencer em generosidade, está em toda religião, todo clima, mesmo que não seja cristão, a sua vibração, a sua energia está ali presente, que mesmo não estando mais conosco fisicamente, ele está energeticamente, independentemente de religião. E considerando o cristianismo propriamente dito, ao abraçarmos ele, estaremos avançando para uma melhor vida. Aceitar a sua tutela e marchar na sua companhia é aprender a servir, renovando incessantemente o nosso mal para o infinito bem. Porque esse trabalho construtivo, em todo o pentelésimo da vida, é a sublime jornada da alma, no rumo do conhecimento, da experiência, da virtude e da elevação.